Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou a professora Cintia Pinho. Na aula de hoje, o nosso assunto é integridade referencial em banco de dados. Então, nós já falamos sobre vários tipos de assunto, fizemos modelagem de dados. No último bimestre, nós tratamos sobre normalização de dados. E a aula de hoje, nós vamos falar sobre essa temática de integridade. A gente fala que a integridade, restrições de integridade, restrições de integridade, e basicamente dentro da restrição de integridade eu vou falar da integridade referencial, que é o que está na referencial, que é o que está dentro da nossa base, tá? Tecnológica para tratarmos sobre ela. Então, o que é essa integridade referencial? A gente trabalhar, essas restrições de integridade, ela vai ajudar na manutenção da garantia e na consistência dos dados no nosso banco de dados. Então, o que é essa integridade referencial? Quando a gente faz uma modelagem aqui no banco de dados, nós relacionamos essa tabela. A relação entre essas tabelas, elas criam uma chave estrangeira. Então, por exemplo, aqui, vou fazer um relacionamento muito simples para vocês entenderem. Então, vamos criar aqui, por exemplo, uma entidade estado e uma entidade cidade. Então, a gente sabe que toda cidade, ela possui um estado. E aí, se nós formos fazer aqui a relação, para que quando eu coloco esse losango aqui no meio, significa que existe uma relação entre essas tabelas, certo? Então, o que eu vou ter aqui no estado? Eu vou ter o código do estado, que vai ser do tipo inteiro, certo? Eu vou ter o próprio estado, eu vou ter o próprio estado, que vai ser um atributo do tipo varchar, eu posso colocar a sigla do tipo varchar 2. Eu tenho a cidade, e aí a cidade, eu vou ter o código da cidade, deixa eu especificar melhor aqui, código da cidade, e vou ter a cidade. A cidade, ela também é um campo do tipo varchar, que eu vou pôr um pouco maior, e o código da cidade, ele vai ser do tipo inteiro. Então, a gente coloca aqui os tipos de dados. Quando nós fazemos a cardinalidade aqui dessa relação que é tão simples, aqui que eu estou propondo para vocês, eu vou pensar no seguinte: um estado, ele possui no mínimo uma cidade e no máximo várias, certo? E quando eu faço a volta aqui da cardinalidade, essa cidade, ela pode pertencer a no mínimo um e no máximo um estado. Então, uma relação um para muitos aqui. E aí eu tenho o que torna essa relação, o que faz a relação entre o estado e a cidade. É isso que a gente vai parar para pensar, que é do que trata a integridade referencial. Então, o que eu vou ter aqui dentro da cidade que vai referenciar uma cidade a esse estado? Então, é aí que quando a gente gera o nosso esquema lógico, ele vai criar aqui a referência, o índice. O que é? É essa chave estrangeira aqui, que é o código do estado, ele vem aqui para a cidade. Então, quando eu gero o modelo lógico, ele cria aqui a referência. Então, aquele losango, ele some e ele vira uma chave estrangeira. Por quê? Porque o que vai fazer a referência entre o estado e a cidade? Esse código aqui. E aí, na hora que nós criamos o modelo físico para gerar o nosso código, que eu já mostrei aqui para vocês, na hora que ele gera o nosso código SQL, nós podemos inclusive pegar esse código aqui, abrir, não esqueçam sempre de ativar o champ primeiro, certo? E aqui a gente vai criar um banco de dados novo. Então, eu vou criar aqui, um banco chamado, morada. Bem simples, só para vocês verem, como que fica essa parte do banco de dados. Então, eu já criei aqui um banco de dados morada, cliquei aqui em novo,
né? Coloquei o nome do banco de dados e aí eu vou pegar aquele código e vou colocar aqui. O código do modelo físico que foi gerado, né, aqui do meu BR modelo, tá? Então, eu tenho aqui create table estado. Então, ele criou aqui, ó, code, int, primary key. Eu vou complementar aqui, ó, vou colocar um auto increment aqui. Aí, ele cria também o estado, varchar 2. Então, aqui para mim já tá ok. Aqui eu tenho o código da cidade, certo? Que também... Tá dando erro aqui, eu não entendi o que ele fez, mas enfim. Código da cidade, primary key, ele também é auto-incremente, certo? É o ponto e vírgula aqui, ó. Porque como esse daqui é um script, certo? Então, eu estou dentro aqui, né, da tabela e eu vou criar, né? Então, quando a gente faz isso em torno de um script, eu coloco aqui use, né? Use, morada, né? Ponto e vírgula. Eu não preciso colocar o create database. Se eu não tivesse criado já o banco de dados, só relembrando aí vocês, eu teria que colocar aqui, ó, create database, morada, né, ponto e vírgula, use morada, e aí sim criar as tabelas. Só que como eu já criei, acabei criando o banco de dados aqui, então essa parte aqui, ó, do create database eu não preciso fazer, ok? Mas quem não criou, veio direto aqui para o SQL, tem que usar a outra parte que eu já havia explicado, tá? Do script. Então, criamos aqui a tabela estado, tabela cidade, código da cidade, int, primary key, auto-increment, cidade, varchar, code, né? Esse code aqui, ele é o code do estado, ou eu simplesmente posso colocar aqui, ó, estado. Fica muito mais fácil, né, de entender. A única coisa aqui é que como o código do estado aqui, ele é inteiro, aqui ele também tem que ser inteiro. Então, essa é a única referência que eu não posso... Ó, porque esse código vai ser referente a esse. Então, eles têm que ser do mesmo tipo, senão eu não consigo. Então, os dois têm que ser inteiros, certo? O nome pode até ser diferente, como eu fiz aqui. Aqui o nome é code e aqui é estado. Os nomes podem ser até diferentes, tá? Mas o tipo de dado inteiro tem que ser igual. E aí, automaticamente, o BR modelo, ele simplesmente cria a foreign key aqui, sem tratar nada de referência aqui, da parte de integridade referencial, ele não coloca nada da cascata, né, do cascade aqui, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, é isso que eu vou explicar para vocês agora. O que vai acontecer com esse banco de dados se eu simplesmente criar ele do jeito que o BR modelo me propõe. Então, ele fala aqui o foreign key. Então, eu vou referenciar o estado, que eu mudei o nome aqui, ó, da tabela cidade. Ele vai ser referente ao código, né, da tabela estado. Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, eu criei uma tabela estado e ele está criando a tabela cidade, está criando o foreign key aqui, certo? Então, ele está referenciando as duas. E aí, se eu criar esse banco de dados, ok, né? Então, ele criou aqui cidade, ele criou, né, o estado, e aí a gente já pode preencher esses dois campos aqui. Então, para a gente preencher eles, a gente pode preencher via code, usando o insert int, ou a gente pode preencher direto aqui pelo MySQL, tá? Pelo phpMyAdmin. Então, eu vou vir aqui, ó, no insere. O código, ele vai preencher automaticamente. Aí, eu vou cadastrar aqui, ó, estado de São Paulo. Vou cadastrar o estado do Rio de Janeiro também, tá? Vou cadastrar 2 estados. Então, eu vou executar. Então, ele já cadastrou aqui, ó, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, código 1, Rio de Janeiro, código 2. Na cidade, eu também vou cadastrar. Vou vir aqui no insere. Aí, eu vou cadastrar cidade de Mauá, que pertence ao estado de São Paulo. Vou cadastrar Ribeirão Pires. Opa, aqui não.
aqui, né? Cidade de Ribeirão Pires, que também pertence a São Paulo, e vou executar. Então, se eu olhar aqui na cidade, ele já vai ter Mauá e Ribeirão Pires que pertencem ao estado 1, certo? Então, já estou criando aqui as referências, só que logo, logo vocês vão ver o que tipo de problema que isso pode acontecer, pode gerar. Vou inserir mais 2 cidades aqui, vou inserir Duque de Caxias, né? Rio de Janeiro, Búzios, eu não sei nem se Búzios é uma cidade, acredito que sim, lá do Rio de Janeiro, beleza, inseri mais 2, tá? Então, quando eu venho aqui em cidade, eu tenho 4 cidades cadastradas, Mauá e Ribeirão Pires, referente ao estado 1, Duque de Caxias e Búzios, referente ao estado 2. Então, se eu vir aqui na nossa modelagem, né? Então, tá tudo ligado, tudo bonitinho. Então, eu tenho aqui o estado do jeito que a gente desenhou, né? Então, nós pegamos o código aqui, mas vocês podem ver que ficou exatamente da forma que nós desenhamos aqui no BR Modelo, ó. Estado, cidade, tá? Relação 1 para muitos. Foi exatamente, então, provando aqui, né, que o BR Modelo, ele gera o código, né, corretinho, tá? Para a gente criar aqui as nossas entidades. Então, criou aqui o estado e criou a cidade, aí aqui eu tenho, né, essa referência aqui, esse relacionamento. Só que tipo de relacionamento é esse, né? Vamos supor que por algum motivo eu tenho aqui uns estados cadastrados, vamos supor que esses estados sejam os estados que a minha empresa ela presta algum serviço e, de repente, a minha empresa ela não vai prestar mais serviço para o estado do Rio de Janeiro. E aí, simplesmente, a empresa decide apagar o estado do Rio de Janeiro. Então, se eu vir aqui no SQL e eu aplicar um delete, aqui eu tentar apagar, o que vai acontecer? Eu vou deletar delete from estado, where, onde, né, o código é igual a 1. Então, eu vou tentar apagar São Paulo. O que vai acontecer? Ele não vai deixar. Ele não deixa eu apagar o estado de São Paulo. Simplesmente ele não deixa eu apagar. Por que ele não deixa? Porque ele avisa, né, que você não pode, né, fazer nenhuma alteração nessa linha, né, porque ela já tem uma referência, tá? Esse estado, ele já tem cidades cadastradas com ele, então eu não posso apagar. Tem alguns bancos de dados, né, que o que pode acontecer? Ele simplesmente apaga o banco de dados aqui e a cidade, o estado fica vazio, sendo que toda cidade ela tem que pertencer a um estado. Então, o certo, né, se o meu banco de dados, se eu apliquei a integridade referencial nele, quando eu apagar o estado, ele tem que apagar todas as cidades, ele apaga o estado e ele apaga todas as cidades que estão referenciadas a ela. É um perigo. Vocês devem concordar comigo que isso é um perigo, porque assim, em banco de dados, as empresas não costumam, elas evitam aplicar o delete, né? Fazer alterações do tipo delete de todas as formas, porque as empresas elas gostam muito de manter histórico, né? Padrão de cliente, padrão de compra, mesmo que eu não estou prestando serviço mais para esse estado, será que o ideal é eu ir apagar ou eu simplesmente deixo esse estado lá e ele fica a critério de um histórico da empresa? Então, muitas empresas preferem, né, deixar o banco de dados da forma em que eu fiz aqui agora para evitar que alguém tente apagar um campo que já está referenciado a outro. Então, essa é a questão que eu quero chegar. Se eu quiser permitir que esse estado seja apagado, eu tenho que aplicar essa integridade referencial, que a gente chama de o cascade. Então, eu tenho que aplicar o cascade. Cascade de quê? De cascata. Então, o que vai acontecer? Se eu apagar o estado de São Paulo, automaticamente ele tem que apagar Mauá e Ribeirão Pires. Por quê? Porque esses estão referenciados ao mesmo código do estado de São Paulo. Se eu atualizar,
né, o estado de São Paulo, automaticamente aqui também vai ser atualizado. Então, essas cidades vão passar a ser, né, do estado de São Paulo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte de integridade. Então, como que eu faço para eu fazer, né, com que o banco de dados permita que eu apague um estado? Aqui é o mesmo exemplo que nós fizemos, por exemplo, de uma nota fiscal. Quando eu gero uma nota fiscal, a gente fez, né, na outra aula, né, um exemplo da nota fiscal, vocês fizeram uma modelagem. Se eu tenho, né, os itens, por exemplo, nós fizemos aqui, acho que o da farmácia tinha uma compra, eu não sei se a gente chegou a cadastramos, ó, por exemplo, tenho várias compras cadastradas. Essas compras, elas possuem produtos. Então, eu não posso vir aqui e simplesmente apagar um produto, porque esse produto, eles já estão relacionados a alguma venda. Então, o que acontece? Aí, eu perco a referência, eu vou perder um histórico de compra. Se eu aplicar dentro da relação aqui que tem entre produto e itens compra, né? Por exemplo, eu já vendi o produto 2, eu vendi o produto 1, eu vendi o produto 4. Então, se eu apagar algum desses produtos daqui, automaticamente ele vai apagar a compra e venda. Então, será que eu posso, né, deixar esse item marcado dentro do meu banco de dados? Então, é algo que a gente tem que pensar. São coisas que são perigosas, né, dentro do banco de dados. Aqui, eu estou usando a referência, por exemplo, mas eu estou mantendo o quê? Eu não estou permitindo, né, que seja aplicado a cascata aqui. Então, o administrador de banco de dados, ele tem que permitir ou não, né, o uso da cascata, tá? Dentro do sistema, que é o Cascade. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que funciona isso. Então, eu vou pegar esse mesmo banco de dados aqui que nós fizemos, vou fazer uma alteração nele. Então, vocês viram a forma que eu criei a chave estrangeira. Então, eu cliquei aqui, ó, com o botão direito, gerei o esquema físico, e aí eu gerei o foreign key normalmente, sem cascata, tá? Porque quando eu gerar em cascata, esse código, ele vai alterar um pouquinho, tá? Então, esse código, ele vai ficar diferente. Esse código, ele vai ficar dessa forma. Na hora que vocês criarem, né, aqui, a partir desse momento, vocês vão ter que colocar assim, ó, on, por exemplo, delete, cascade. Então, o que significa isso que eu estou colocando aqui agora? Eu estou dizendo que eu estou permitindo o delete em cascata. Então, eu estou fazendo a referência, né, da chave, né, desse código aqui da cidade com o código do estado, e eu estou fazendo a integridade referencial aqui, e eu estou permitindo o delete em cascata. Assim como eu posso permitir também, né, o on, update cascade. Então, eu posso permitir tanto o delete quanto o update. Então, eu vou mostrar aqui, como o nosso banco de dados ele já está pronto, como que eu posso fazer uma edição na foreign key. Eu posso deletar essa foreign key e criar ela de novo. Então, ó, eu vou selecionar o banco de dados, vamos vir aqui no desenhador. Eu vou deletar essa relação, ó, vou apagar esse relacionamento e eu vou criar ele por aqui mesmo, pelo desenhador do BR Modelo. Então, como que eu faço para criar a referência por aqui? A mesma coisa, se vocês errarem aqui, em algum momento, a chave estrangeira, dá para vocês corrigirem depois, tá? Então, ó, uma forma de vocês corrigirem. Então, eu venho aqui em criar relacionamento. E aí, o que eu quero? Eu quero relacionar esse código do estado com esse estado aqui. E aí, ó, criar o relacionamento. Aí ele pergunta aqui, o que você quer? Qual a forma de relacionamento de integridade que você quer colocar aqui? O que a gente estava usando era sem ação nenhuma, no action. Então, ele não deixa deletar. No nosso caso, a gente vai deixar. Então, eu vou deixar em cascata tanto o delete e eu vou deixar em cascata o update também. Que é a mesma coisa
que se eu for fazer aqui no código, eu colocar isso aqui, tá? É a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Dá para fazer via linha de comando e dá para fazer direto aqui pelo phpMyAdmin. E aí eu vou colocar o OK. Ó, reparem que ele conectou, dá a impressão, né, que é o mesmo relacionamento, mas eu vou provar para vocês agora que não é. Ó, quando eu venho aqui no estado, eu vou tentar, ó, ainda tá lá estado, cidade, não mudou nada, ó, os dados aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar apagar. Vocês viram que eu tentei apagar o estado de São Paulo, ele não deixou. Olha só agora, eu vou apagar o estado de São Paulo, vou vir aqui ó, no delete. Delete from estado, onde o código é igual a 1. Então, eu quero que eles apague os estados que tem código, o estado, né, que tem código igual a 1. Vamos ver se ele diz que apagou. Vamos ver se ele apagou mesmo? Apagou, só ficou o Rio de Janeiro. E aí, o que vai acontecer com as cidades? Olha só, gente, ele apagou a cidade de Mauá e de Ribeirão Pires que eu tinha colocado aqui. Então, é um delete em cascata. É uma aplicação muito utilizável em banco de dados, porém é muito perigosa. Eu acho ela bem perigosa, mas existem outros meios também, né, de não permitir que as pessoas façam isso via linha de código, né, ou deixar direto no banco de dados. Mas a integridade referencial é isso, tá? O cascading, ele serve para isso, para permitir ou não que eu consiga deletar, né, campos que já estão referenciados. Então, ele deixa deletar? Ele deixou deletar o estado de São Paulo. Porém, ele deletou já todas as cidades que estavam referenciadas ao estado de São Paulo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou perdendo histórico no meu banco de dados. E aí a empresa decide se sim ou se não. Então, é um assunto sério, né, que tem que ser tratado e que vocês precisam entender, né, a importância disso, a importância, né, quando a gente liga, quando a gente faz essas ligações aqui, ó, né, essa chave primária com a estrangeira. Então, a gente sabe que a chave estrangeira agora, ela traz, né, essa integridade para o banco de dados. E aí eu espero que tenha ficado claro. Na próxima aula eu vou vir com um exercício onde a gente vai aplicar, né, vai rever todos os conceitos que nós vimos, mais esse da integridade referencial, tá bom? Até a próxima.